O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 14, capítulo 1, versículo 1, do 7 ao 14. No dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você: dê o lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também ao fariseu que o tinha convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, e nem vizinhos ricos, porque esses irão em troca convidar você, e isso será para você uma recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide os pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos tomar os nossos assentos. Querido devoto, internautas e romeiros de Santo Expedito, hoje estamos aqui celebrando uma festa. Quando Jesus fala do banquete, desta festa de casamento, ela pode ser simbolizada para nós como a Santa Missa, a Eucaristia. É a maior festa dos cristãos. Então nessa festa, todos são convidados, o rico, o pobre, o deficiente ou não, todos têm que ser acolhidos, e todos têm o mesmo lugar. Ninguém pode dizer: o meu assento é este ou aquele outro, porque nós formamos a comunidade, o povo de Deus, e entre os irmãos não pode ter acepção de pessoas. São Paulo, na carta aos Coríntios, diz: embora sendo muitos, nós formamos um só corpo, comungamos um único pão eucarístico, e bebemos do mesmo cálice, quer seja judeu, quer seja grego, da alta sociedade ou uma pessoa simples, formamos o povo de Deus. Então, se é um lugar que não pode ter etiqueta, é dentro da igreja, dentro da comunidade. Então, acho que todo mundo sente bem, né? Eu acho que antes, havia um certo tempo na história, que algumas pessoas não iam à missa porque talvez não tinham uma veste adequada, etc. Mas falta de catequese, falta de orientação, porque na igreja, triste daquele que olha como o outro veio vestido, né, ou comportados, porque aqui nós somos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Então, ninguém deve se preocupar com essas aparências externas, com o que está vestido, se é roupa de marca ou deixa de ser, porque o importante é o seu coração, o importante é a sua vida para com Deus, para com o seu próximo. E hoje nós vemos um ensinamento interessantíssimo da primeira leitura, que a palavra humildade está bem à tona nessa palavra de Deus, né? O humilde, ele é exaltado. Então a pessoa, por maior graduação que ela tem, por maior diplomacia que ela tem, ela deve ser simples, ela deve ter um coração voltado às coisas do Senhor, porque o orgulhoso é um veneno, um veneno talvez incurável, que às vezes nem ele se controla. E diante do mundo que nós vivemos,
Muitas pessoas têm vergonha de ser simples, de ser humilde. A palavra humilde, ela vem da raiz, né, da etimologia do humus, do chão, aqueles que pisam o chão. Então o que a gente fala? Normalmente nós não podemos esquecer o nosso chão, a nossa realidade, da onde nós viemos, da onde somos, não perder a sua origem, não perder a sua cultura. Então muitas pessoas talvez se envergonham de ser simples, de ser humilde, e esquece esse humus, essa terra por onde pisou, essa raiz de onde veio. E porque muitas pessoas falam, tal pessoa é de uma família humilde. Aí a pessoa diz, porque é de uma família muito pobre. Aí a gente fala, então todos são simples, todos são humildes. Quando a gente vai ver, muitas pessoas são humildes financeiramente, mas tem um coração arrogante, tem um coração fechado como se fosse orgulhoso. Então não é só por ser simples, né, no seu status social. Às vezes por não querer, achar que é vergonhoso ser humilde, passa a ser também orgulhoso. Nem sempre por ser simples a pessoa deixa de ser orgulhoso. E o que a palavra de Deus disse hoje para nós? Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Em Lucas capítulo 1, versículo 48, nós vemos Nossa Senhora cantando esse hino maravilhoso, onde Deus eleva os humildes, destrona os poderosos, diante de uma perspectiva da fé, da Bíblia Sagrada. Então nós vemos, né, dentro desse ensinamento tão sábio do livro do Eclesiástico, o sentido da humildade, da etimologia da palavra, como que nós devemos ser humildes, por mais graduação, por mais diplomas que a pessoa tem. Seria bonito a gente chegar num consultório, ou em qualquer outro lugar, um escritório, e está cheio de diplomas, certificados. Isso é bom, a pessoa aprendeu, a pessoa conheceu, mas para servir, para ajudar o seu próximo, não como aquilo seja uma arrogância, pisar no salto. Olha como a palavra de Deus hoje fala, triste daqueles que pisam no salto e até ignora o seu semelhante, ignora o seu irmão. Então nada melhor do que essa lição de fraternidade, de amor, para a pessoa não ofender, não magoar e não desprezar o seu próximo, a sua família, né, a sua comunidade. Todos nós devemos ter orgulho de onde nós saímos. Todos nós devemos ter orgulho da família que nós somos. Isso é grande, é riqueza. A riqueza da fé, a riqueza do nosso conhecimento. E nós vemos assim, qual o sentido da humildade no Evangelho? A gente olha a pessoa de Jesus, ele se preocupa com todos os detalhes da vida humana. Preocupa até com o nosso comportamento, até como nós devemos nos posicionar numa festa. Se você for convidado numa festa, tome o último lugar. O último lugar não é a localidade da festa, mas coloque no seu lugar. Não queira se aparecer, não queira ser o 10, não queira ser o bom. Deus sabe o seu coração, reconhece seus dons, suas aptidões. Então você, quando o dono da festa chegar, te convida para o primeiro lugar. Deverá ser uma honra para você ser reconhecido, ser amado por aquele que é o dono da festa. E depois Jesus também diz, se você convida alguém para um banquete, não convide os grandes, os ricos, os poderosos. Eles terão oportunidade para lhe retribuir. Quando der uma festa, convide os pobres, os coxos, os aleijados, os indefesos, os excluídos. Eles não terão chance de te retribuir. Então aqui em outras palavras, não que Jesus não queira que nós estejamos em família, nos afetos, na afinidade, mas a gente tem que parar de fazer as coisas por interesses. Às vezes toma lá da cá. Nós temos que fazer por gratuidade, por amor, por carinho, porque nós já recebemos tanto de Deus, tantas bênçãos, tanto amor, tanta generosidade. Então às vezes a gente cria aquela mente capitalista, aquela mente egoísta, que só fazemos algo se a gente for beneficiado de alguma coisa. Isso é inerente ao ser humano, à família, à pessoa. Mas a palavra de Deus pede assim um avanço, que a gente não seja totalmente dessa forma.
Vivamos essa gratuidade, vivamos entre os simples, entre os humildes, o cheiro do povo, né, igual o Papa Francisco disse, o cheiro agradável, estar no meio das pessoas, da comunidade, não considerar o estar no meio do povo como um peso, como um bloqueio na vida espiritual e na nossa vida de fé. E aí Jesus, no Evangelho tão bonito de hoje, diz, pelo contrário, quando você der uma festa, convide todas as pessoas que eu já disse, e você receberá recompensa na ressurreição dos justos, a recompensa do nosso Pai que está nos céus. E já recebemos a recompensa. Você que veio hoje a essa paróquia, a essa igreja, veio para agradecer, para dizer a Deus, por intercessão de Santo Expedito, quantos sinais recebemos, quantas graças. Então agora, ninguém deve fazer por barganha para receber, nós devemos fazer por gratuidade, por amor a Deus, ao próximo e os merecimentos de Santo Expedito. E nós vimos assim na segunda leitura, meus irmãos, que muitas vezes, lá no Antigo Testamento, as pessoas faziam um encontro com Deus no barulho, na teofania, na agitação, coisas extraordinárias, lá nos montes de Sião. Essa era a experiência que as pessoas faziam de um Deus distante, um Deus talvez que castigava. E Jesus mostrou para nós, no Novo Testamento, um Deus amor, um Deus piedade. Esse Deus que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, está dizendo, Ele se manifesta por nós, através de nós, porque Ele se fez simples, Ele se fez humilde. Deus de Jesus Cristo é o Deus humilde, é o Deus que seguiu o caminho da humanidade, não dos grandes, mas dos últimos, dos simples, dos humildes, e Ele revelou o Pai, o projeto do Pai. No Antigo Testamento, as pessoas também tinham a revelação do Pai, mas o Pai distante, nos barulhos, até na mentalidade do castigo. Mas aqui no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, esse Deus se manifesta na simplicidade, naquele Deus que nasceu em Belém, aquele que caminhou com o seu povo, e até as pessoas se confundiam. Será que esse mesmo é o Deus de Jesus? É o que nós esperamos? Como pode? Ele se mistura com os pobres, ele se mistura com os simples. Não é o filho de Maria, o carpinteiro José? Esse Deus que usou esse caminho, que assumiu a sua humildade, a humildade como uma virtude, meus irmãos, virtude bíblica, virtude evangélica, engrandece a pessoa para o reino da glória, para a salvação. E que é exemplo de Santo Expedito, que no mundo era grande, poderoso, se fez também humilde, deixou tudo, deixou a sua legião romana, deixou o status daquele cidadão e passou a ser o seguidor do Mestre Senhor, na humildade e na fé. Vamos então olhar, eu vejo assim, não sei se vocês concordam, como é bonito ver uma pessoa com grandes dons e até com grande riqueza financeira, mas sendo humilde no meio das pessoas. Mas por outro lado, um pobre, uma pessoa simples, querer forçar o seu orgulho, a sua prepotência, isso é muito ruim, desagrada a Deus. Deus não quer que as pessoas vivam mascarados. Deus quer a simplicidade do coração e da fé. Os humildes se elevam e aquele que é elevado será destronado diante da proposta do Evangelho de hoje. Que Santo Expedito, o santo do hoje, ajude tantas pessoas, ajude a cada um de nós a se converter a cada dia, porque o mal do orgulho, como esse veneno que está aqui na primeira leitura, ele está em muitos corações, em muitas pessoas, mas somente a oração e a fé pode sanar essa doença, que é o orgulho que pervade, também que invade o coração da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.